Porque somos ligados ao mesmo ministério, o Ministério Translocal, mas porque, conforme a gente falou aqui, a história com o Celso e a Cláudia, eu sei que eu vou revelar a nossa idade, mas a gente se conhece há mais de 40 anos, desde que nós éramos jovenzinhos. E é muita história para contar, casamento, bodas, apresentação de filhos e netos, e tanta história juntas, né? E isso é muito especial. Isso é uma coisa que é importante na nossa vida, a história. Porque quem não tem história é histérico. É muito importante a gente cultivar essas histórias e esses relacionamentos, porque isso não se forma da noite para o dia. Isso leva tempo para você formar. E eu fico muito feliz quando eu venho aqui e reencontro irmãos queridos, que a gente conhece há tanto tempo, e se encontra nos encontros translocais da vida e conhece gente nova. Isso é muito especial. Isso é muito significativo. E eu estava orando, buscando a Deus sobre o que compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu queria falar sobre um tema que eu entendo que tem tudo a ver com a cidade. Quando você olha aqui esse timão, essa hélice, essa tartaruga, com certeza você se lembra que está em Peruíbe, que é uma cidade litorânea, uma cidade que boa parte da sua atividade tem a ver também com a atividade pesqueira. E eu queria compartilhar com os irmãos de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E hoje, conversando com o Celso à tarde, Deus confirmou isso que a gente vai compartilhar, que está em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Lucas 5, de 1 a 11. Por acaso vocês têm na versão NVI? Se tiver, tranquilo. Senão não tem problema também. Eu mudo aqui a versão. Legal. E antes de começar a ler, eu quero trazer aqui a saudação e o abraço dos irmãos de Guarulhos e trago o abraço de muita gente que conhece vocês e que somos ligados ao mesmo ministério. Não estamos sozinhos, somos companheiros de jornada, de caminhada. Então, um abraço dos irmãos lá de Guarulhos. Então, você vai acompanhando aqui, conforme a gente vai falando, tá? Lucas 5, de 1 a 11, que diz assim. Eu gosto da gente ficar em pé quando a gente vai ler a Bíblia. Eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé. Sabe por que eu gosto de pedir? Porque é um momento de muita reverência quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente escuta Deus. Então eu vou pedir que os irmãos acompanhem. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e que a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começaram a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, como os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Obrigado, irmãos. Pode se assentar. Como foi o chamado de Jesus na sua vida? Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história de um chamado.
E nesse trecho que nós lemos agora, a gente consegue observar o chamado de alguns homens que eram pescadores para seguirem a Jesus. E o local, o contexto, era um lago chamado de Genezaré, que é outro nome dado para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na realidade, é um lago, porque um país como o nosso, com toda essa costa enorme e linda que nós temos, você olha aquela imensidão, isso para nós é o mar. Para um país como Israel, pequenininho, um lago é um mar. Então eles chamam de Mar da Galileia e ele fica a 220 metros abaixo do nível do mar. E nós temos aqui o início do colegiado dos discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Jesus começa a escolher os seus discípulos e aqui ele escolhe os 4 primeiros. Quem pode me dizer quem foram os 4 primeiros escolhidos, segundo o texto aqui? Pedro, André, Tiago e João, é isso aí. Pedro, André, Tiago e João foram os 4 primeiros, mas o texto aqui ele dá um destaque maior na figura de Pedro. Pedro, na realidade, ele já conhecia Jesus. O seu irmão André, que era discípulo de João Batista, já havia falado, olha, João Batista falou que aquele homem, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam aguardando o Messias, o enviado. E eles já estavam presentes na vida de Jesus quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, que foi lá em Caná da Galileia, em um casamento, quando ele transformou a água em vinho. Você sabe essa passagem. O interessante é que eles estavam presentes, eles viram Jesus fazer aquele milagre, mas ainda eles não conheciam o propósito de Deus para as suas vidas. Nessa ocasião, nesse milagre, é quando abriram seus olhos espirituais e eles tiveram revelação de quem é Jesus. Sabe que isso pode acontecer conosco. A gente ouvir falar sobre Jesus, a gente até frequentar algumas reuniões, a gente participar, mas de repente a gente está um tempo e não entende o propósito de Jesus para nós. A gente corre o risco de ficar assistindo reunião, acha legal, acha bom, mas não faz discípulos, não usa os dons e ministérios que ele tem para nós. Então é muito importante não somente ouvirmos falar de Jesus ou participarmos de algumas atividades religiosas. É fundamental a gente saber o propósito de Jesus para as nossas vidas. E foi exatamente isso o que aconteceu nesse texto. E esse texto também mostra as implicações radicais dessa chamada como discípulo de Jesus. O que significa seguir a Jesus? E aqueles homens experimentaram exatamente isso. Primeiro, atendendo o chamado e o reconhecendo como Senhor. Atendendo o chamado e o reconhecendo como Senhor. E aqui é importante a gente usar de uma maneira positiva, fértil a nossa mente, para se imaginar no lugar de Pedro. Diz o texto que ele havia, junto com os seus companheiros, passado a noite inteira pescando. Pessoal, serviço de pesca é um serviço difícil. Naquele lago, eles jogavam assim como se fosse tarrafas, né, a rede e puxavam. Sabe o que é você ficar a noite inteira? Eu não sei se você já teve a oportunidade de rodar a noite estudando ou trabalhando, mas chega no outro dia, você está cansado. O que você quer? Comer alguma coisa, que no caso de Pedro com certeza não seria peixe. Eu não sei se ele ia pedir uma pizza, alguma coisa, mas com certeza não seria peixe. E ele queria uma cama, ele queria descansar. E está ele lá lavando as redes, após a tentativa frustrada de pesca, sem pegar nada. De repente ele só escuta alguma coisa assim no seu barco. Ele olha, Jesus entrou no seu barco. O barco estava ali na orla. E Jesus não pede permissão para entrar no barco. Jesus entra no barco e avisa: Pedro,
eu vou precisar do seu barco. O ministério de Jesus estava crescendo. As multidões estavam ali afluindo para ouvi-lo. O pessoal estava comprimido. O que Jesus faz? Pede para Pedro se afastar um pouquinho com o barco e dali, você sabe que o vento vem do mar para a terra. Naquele tempo não tinha som, como hoje aqui, essa aparelhagem incrementada do Robson. Naquele tempo as pessoas falavam, né? E não tinha também esses barulhos estereofônicos, o pessoal ficava quietinho, mas era muita gente, então ali do barco ficava mais fácil Jesus falar. E Pedro possivelmente pensou assim, bem, quem sabe é algo rápido, mas diz a Bíblia que Jesus se assentou para ensinar. Quando senta é porque o negócio vai demorar. E é exatamente isso aconteceu. O que Jesus estava ensinando para Pedro naquele momento? O que Jesus estava ensinando para Pedro? Que era preciso que Pedro entendesse o chamado de Jesus. Que o chamado vem exatamente para entregarmos tudo a Ele. Ou seja, Jesus queria fazer do barco de Pedro o seu púlpito. E é o que a gente tem que entender hoje. Jesus quer o nosso barquinho. Jesus quer usar o nosso barco como púlpito. Jesus quer que entreguemos a Ele tudo aquilo que é de mais precioso, de mais valioso. E que o seu tempo, a sua vida, seja na hora em que esteja lavando as redes. Aliás, Jesus geralmente nos chama para entregar tudo em momentos difíceis. Porque no momento que está fácil, no momento que você está tranquilo, está a cara da riqueza, naquele momento que você está sossegado, dificilmente a gente quer escutar Jesus. Pode perceber que a grande maioria das pessoas se achegam a Jesus no momento da dificuldade. No momento difícil é o chamado de Jesus para nós. E por que ele faz isso? Porque ele quer que entreguemos tudo a ele, como Senhor da nossa vida. Naquela hora, Jesus estava mostrando também para nós que ele não está buscando gente sem ter o que fazer. Jesus está buscando gente ocupada, gente que está trabalhando, gente que está envolvida. E isso é muito importante. Nós vivemos um tempo de pandemia, né? Se é que a gente já pode dizer que viveu, né? Estamos nessa pós-pandemia, ou sei lá o que está acontecendo, mas um dos grandes riscos que a gente observa é o fato das pessoas minimizarem o que se entende por igreja e entender que o relacionamento com Deus é um relacionamento online. Que eu posso me relacionar com as pessoas, com a igreja, simplesmente na base do virtual. Olha, o virtual tem seu espaço, tanto que a gente está gravando aqui, irmãos que não estão presentes poderão assistir depois, nossos queridos que estão lá em Jaraguá poderão assistir. O online não é nosso inimigo, muito pelo contrário, ele veio para ficar, desde que a gente saiba que ele não determina, ele nos complementa, ele ajuda. Mas o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos não pode ser virtual. Igreja é exatamente isso. Um local para comunhão, aquele ninho que Deus nos colocou para a gente cuidar e ser cuidada, para a gente servir e ser servido. Onde a gente pode praticar as mutualidades de servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros. A gente tem muita limitação nisso no online. E se a gente tem ideia de que o meu relacionamento com Deus e com a igreja, a gente assistir uma reunião somente, nós estamos numa visão reducionista daquilo que é uma vida cristã. A gente precisa de relacionamentos, a gente precisa de igreja e precisa de vínculos uns com os outros. Porque a igreja não é ideia humana, a igreja é ideia de Deus. Foi Deus que deixou a sua igreja, a igreja é dele. A gente precisa entender isso. E Deus quer transformar o nosso barquinho em púlpito, um local
em que Ele use para falar, para ministrar. Nessa época de pandemia e nessa época que nós estamos vivendo, né, a experiência que a gente tem tido é dos mais diversos dramas emocionais. A pandemia ela foi um acelerador de processos, de coisas que já existiam. E essas questões emocionais, elas falam forte. E nós temos que aprender em Jesus como trabalhar essas questões. Como? Sendo pastoreados por Ele. Sendo pastoreados por Ele. E Deus pode usar como instrumento uma oração de irmão, uma palavra aqui da frente, um medicamento, um profissional. Deus pode usar tudo isso, mas a cura vem dele. E a gente tem que saber trabalhar essas questões emocionais, porque isso acabou se acentuando muito. E em Jesus a gente aprende a colocar as nossas emoções nas mãos dele e deixar que ele trabalhe o nosso interior do jeito que ele quer. E ele quer transformar o nosso barquinho em púlpito. Eu te pergunto, o seu barquinho já foi entregue para Jesus? Você já entregou aquilo que você tem, aquilo que você é, tudo para ele? O barco para um pescador, para um profissional da pesca naquele tempo, era tudo que ele tinha. Ele dependia daquilo. Para quê? Para o seu sustento, ele dependia para sustentar a sua família, ele dependia do barco, inclusive para pagar os impostos dos romanos, que era muito, muito alto. Eu não sei se os irmãos aqui já assistiram, e eu gostaria até de deixar essa recomendação. Não sei se vocês já viram aquele aplicativo The Chosen. Isso é baixa no celular. The Chosen em inglês são os escolhidos. É muito legal. São 2 temporadas, dublado em português. Você baixa o aplicativo exatamente nesse nome, faz um cadastro, e são 2 temporadas em que o foco principal não é bem Jesus, mas o impacto da vida de Jesus nos seus discípulos, a escolha dos discípulos. Eu recomendo os irmãos assistirem, é muito saudável, muito legal. E uma das coisas que a gente vê é exatamente essa realidade, né? O pessoal trabalhando com a dificuldade do Império Romano e como os discípulos foram impactados pela vida de Jesus neles. O Jesus é aquele que impacta a nossa vida. Jesus não veio para fazer concertinhos, ele veio para fazer tudo novo. E ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a pandemia. E a gente não pode esquecer isso. Nós não estamos à deriva no nosso barco sem saber para onde a gente vai. Há um Deus que controla tudo, há um Senhor que governa. Nós não somos seres aleatórios para lá e para cá. A nossa vida está nas mãos de Deus. E ele usa tudo isso para formar o caráter de Jesus em nós. E todas as vezes que nós entregamos o nosso barquinho a Jesus, há uma providência divina, há uma ação de Deus que acaba trabalhando no sobrenatural onde nós não vemos. Tudo isso é extremamente importante. E a partir daquele dia, Pedro não tinha ideia do que iria ser transformada a sua vida. E um segundo ponto que eu queria falar com os irmãos é sobre obedecer à palavra de Jesus. Coloque-se no lugar de Pedro. Trabalhou a noite inteira, tentou pescar a noite inteira e nada. Olha, há anos atrás, faz muito tempo, Celso e eu fomos passar picaré no mar. Você sabe o que é passar picaré com a rede, né? Tentar, o Celso ia até o fundo, tentando puxar a rede. Pessoal, nós ficamos por várias horas ali e nada. Por quê? É um pescador experiente, um cara que a minha maior experiência com pesca é comer uma pizza de atum. E nada. E eu lembro que eu fiquei tão cansado aquela noite de tentar pescar. Você imagina Pedro, a noite inteira tentando pescar, um profissional da pesca. Chega Jesus, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro.
Chega Jesus para um profissional da pesca e fala assim: Pedro, vamos para águas mais profundas. Vão para águas profundas e joguem a rede ao mar. Um profissional da pesca escutar isso. Por que eles haviam passado a noite pescando? Porque durante o dia, ali com o sol brilhando, a pesca não era tão boa, a noite era melhor. Passaram a noite inteira e o que Jesus falava era ilógico, era o mesmo mar, era o mesmo lugar. Como que Jesus fala assim, vão para águas mais profundas e joguem a rede ao mar? A vontade de Pedro era falar para Jesus, Jesus, o mar não está para peixe. Mas o que Pedro falou? Senhor, que Pedro agora, ele sentiu um desconforto. Quando Jesus pediu para entrar no barco, ele ficou quieto. Mas agora, quando Jesus pede para eles irem em águas profundas e jogarem a rede, ele reage. Ele fala assim, Senhor, nós ficamos a noite inteira aqui pescando. Nós, pescadores, profissionais da pesca, ficamos aqui a noite inteira. E ele diz assim, e com muito esforço, nos esforçamos a noite inteira, jogando as redes. E não pegamos nada. Nada, ó, nadinha. Mas agora, mediante a tua palavra, nós vamos até as águas profundas e vamos jogar a rede. Amém. É muito interessante essa atitude de Pedro, porque ele se submete à autoridade de Jesus, mesmo que Jesus estava pedindo humanamente, era ilógico. Eu te pergunto hoje, se Jesus te pede uma coisa ilógica, qual é a sua reação? Como você reagiria no lugar de Pedro? Como você reagiria? Talvez você falasse assim, Senhor, muito obrigado pela dica, mas eu sou um pescador e o Senhor é um carpinteiro, então vamos ficar desse jeito. Talvez você falasse assim, Senhor, é isso aí, legal, vamos. Eu não sei qual seria a sua reação, mas com certeza, quando nós recebemos algo do Senhor a sermos tratados em nosso caráter, aquilo mexe conosco. Nenhum de nós acorda falando assim, Senhor, hoje eu quero ser tratado pelo Senhor. Vem, Senhor, passa o ralo, chicoteia o teu servo. Ninguém fala isso logo de manhã. Mas Deus usa as mais diversas situações para trabalhar no nosso caráter. E sabe quando Deus trabalha? Quando somos contrariados. Eu não sei se você já foi contrariado pelo Senhor, ou só eu já tive essa experiência. Mas quando somos contrariados, são oportunidades tremendas para Deus trabalhar no nosso caráter. E foi exatamente isso o que aconteceu. Era o mesmo lago, era o mesmo lugar, e Jesus ensinou uma lição tremenda para os discípulos, a necessidade de confiar na palavra do Senhor, mesmo nas adversidades. Eu quero te dizer que você está aqui nessa noite, não é por acaso. Deus te trouxe aqui. É verdade. E talvez hoje você tenha passado um dia difícil, ou está passando uma fase que você não está entendendo nada do que está acontecendo. E você chegou aqui até confuso, talvez convidado por alguém, ou porque você está acostumado, ou porque depois a gente vai ter um caldo muito gostoso. Mas por algum motivo você está aqui. E Deus te trouxe aqui. Eu quero te dizer que existe uma necessidade de nós confiarmos na palavra do Senhor. Mesmo que seja ilógico, mesmo que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo, Jesus sabe muito bem o milagre que Ele está realizando. E mediante a sua palavra, eles pegaram a rede, jogaram no mar e diz que a colheita foi enorme, a pesca foi enorme, a ponto das redes quase se romperam. E os discípulos ficaram extremamente impactados. Pedro fica extremamente impactado. E o que a gente consegue entender com isso? Por que Jesus os mandou às águas profundas? Porque não tem cardume.
nas águas rasas. Porque para ter essas experiências com Deus, nós precisamos ir às águas profundas. Só que a nossa tendência é querer ficar no raso. Por quê? No raso, dá pé. No raso, é tranquilo. Lá nas águas profundas tem o quê? Ventos, correnteza, grandes ondas, adversidades. Então a gente quer a segurança de ficar na orla, de ficar ali, pertinho da areia. Só que as experiências não acontecem dessa maneira. Parece que existe uma tendência nossa de querer viver a vida cristã no básico, no primário. Sendo bonzinho, frequentando algumas reuniões, algumas coisinhas. Mas eu quero te dizer que Deus quer nos levar às águas profundas de um relacionamento intenso de intimidade com Ele. Amém. De grandes mudanças. O problema é que se nós ficamos nessa mentalidade limitada, não conseguimos entender o que Deus pode fazer através do seu poder. Um pastor amigo me contava que ele estava participando de um debate que aconteceu certa vez numa mesa redonda sobre a segurança pública lá no Rio de Janeiro. E um determinado capitão da Polícia Militar, que não é cristão, falou assim, dessas palavras, para surpresa dele. A sociedade precisa entender que aqueles que têm o poder da transformação são os cristãos. Ele ficou surpreso. O homem que não conhece a Deus falou isso. E ele perguntou, mas baseado no que o senhor está falando? E ele contou a seguinte experiência. Que certa vez eles estavam fazendo uma operação no morro, lá no Rio de Janeiro, com os traficantes, para prender os traficantes. E de repente, começou um tiroteio. Os traficantes lá em cima mandando bala, e os policiais aqui embaixo mandando bala. De repente, um policial é ferido. E um outro tenta alcançá-lo, resgatá-lo e também é alvejado. E o tiroteio comendo. De repente, sai. Alguém tem uma Bíblia? Empresta aqui, Cláudio, por favor. Sai. Opa, olha o poder da palavra. Alguém sai. Um pastor sai, terno e gravata, de uma igreja pequena que estava no meio do tiroteio. Ele sai, levanta a Bíblia. Na hora que aquele homem pisa e levanta a Bíblia, o tiroteio para. Dos dois lados. Aquele homem vai, pega o primeiro ferido, leva para dentro do salão. Pega o segundo ferido, leva para dentro do salão. Silêncio total. Na hora que ele volta para o salão, o tiroteio continua. Sabe o que é isso? Há o poder da palavra de Jesus. Não é o poder da Bíblia como livro implícito, mas o poder das palavras que estão aqui, que na palavra de Jesus, aplicadas ao nosso dia a dia, são poder de Deus para a transformação em cada um de nós. A questão é que muitas vezes não nos damos conta disso. E vivemos uma vida média, primária, regular no dia a dia. Presta atenção, você é um agente transformador do poder dessa palavra, onde Deus te colocou. Lá no seu trabalho, entre os seus familiares, na sua vizinhança, na sua escola, aonde Deus te colocou, Ele quer usar o seu barquinho como púlpito. Ele quer dizer, vá para as águas profundas, para dessas experiências básicas. Parece que a gente saiu da pandemia, ou está nesse período agora, querendo levar tudo no básico. Deus quer nos levar às águas profundas. Não somente lá em Guarulhos ou qualquer outro lugar, aqui em Peruíbe. Deus quer experiências profundas com esta igreja. Deus quer crescimento, o Celso falou isso. Há um desejo de crescimento, de evangelismo. Isso é ser levado às águas profundas. Eu quero ser usado por Deus. Agora eu te pergunto, há disposição
da sua parte para isso. Porque não basta a gente querer, precisamos ter disposição para isso. Porque quando nos dispomos a ser usados por Deus para ministrar aos nossos familiares, ao vizinho, ao colega de trabalho, isso significa retaliação, perseguição. Isso é ser levado às águas profundas. Isso significa que lá vai ter mar, vai ter tempestade, vai ter oposição. Então o que a gente faz? Eu quero ficar na orla. O barquinho aqui na orla. Deus quer te levar às águas profundas. Deus quer nos levar às águas profundas da experiência com Ele, na palavra, na oração, no uso dos dons espirituais. Deus quer te usar para alcançar gente para Ele, que é o último ponto que Jesus fala. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, eu quero te usar como pescador de homens. Eu gosto de uma versão que fala pescador de gente. Pedro não tinha ideia de como ele seria usado. E sabe o que Pedro fez naquele momento? Pedro e os seus companheiros, diz que eles deixaram os seus barcos. Largaram os seus barcos para seguir a Jesus. Como assim? O barco era a sua fonte de sustento, era aquilo que eles tinham de mais importante. Como é que eles largam tudo para seguir a Jesus? Simples. Quem faz um milagre como esse, com os peixes, pode nos suprir em qualquer necessidade. E o mesmo Jesus que agiu naquele tempo é o Jesus que age hoje. Não estou dizendo que você então tem que largar o seu emprego, largar a sua família, não. O que a Bíblia está querendo dizer é que nós temos que largar tudo que nos prende na caminhada em que Jesus não é o primeiro lugar. Jesus tem que estar de uma maneira inegociável como o primeiro lugar na nossa vida. Nos dispormos nas suas mãos e saber que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Jesus quer nos levar às águas profundas. Você está disposto a isso? Isso é o desafio para o seu coração. E nessa noite eu queria terminar falando exatamente isso. Estamos com Jesus. Tendo Jesus conosco, Ele faz toda a diferença. Nós não temos ideia de como Jesus pode nos usar. De repente, se você começa a orar por aquele vizinho, por aquele amigo do trabalho, Deus pode criar oportunidades para que Ele chegue para você e fale: eu preciso de oração, eu preciso de uma palavra. Deus quer te usar de uma maneira surpreendente. Ele quer nos levar às águas profundas da experiência com Ele. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer porque somos teus filhos e porque o Senhor tem falado ao nosso coração, e te pedimos que o rio de Deus continue fluindo entre nós. Queremos ter experiências com teu Espírito Santo. Queremos ser levados às águas profundas. Livra-nos, Senhor, de ficarmos envolvidos no nosso próprio eu, com as nossas próprias coisas, nas nossas próprias atividades. Alarga a nossa visão para o propósito de reino que o Senhor tem para nós como igreja. Continua levantando aqui, Senhor, homens e mulheres dispostos a serem usados pelo Teu Espírito Santo, levando as águas profundas, as experiências com Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. E aonde pode ser o mesmo lago, o mesmo lugar, mas ali o Senhor tem uma pesca maravilhosa, Senhor, preparada para nós. Que isso seja firmado em nosso coração, que esse desafio, Senhor, continue sendo trabalhado dentro da Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus siga fortalecendo, abençoando. Vocês são muito preciosos, amamos vocês, e que a obra de Deus continue frutificando na vida de cada um e dessa linda igreja. Deus abençoe. Amém.